Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa última aulinha antes da nossa prova? Bom, a ideia, gente, da aula de hoje é falar para vocês um pouquinho acerca da linguagem que nós utilizamos nos documentos jurídicos, tá? Em alguns deles. Obviamente, a gente não vai conseguir ver tudo, mas alguma coisa vocês vão poder aproveitar, especialmente no que se refere à denominação das partes desses documentos. Então, quando nós estamos falando de partes no direito, nós estamos falando das pessoas que estão envolvidas em determinadas circunstâncias de relevância jurídica, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas. Então, a gente tem visto ao longo da análise de alguns dos documentos que nós mostramos ao longo da disciplina, que essas pessoas elas vão aparecer com diversos nomes, né? Ou não na verdade nomes, mas denominações. Para que isso? Para que a gente não tenha que toda vez que a gente for se referir a uma das partes, ter que falar o nome das partes inteira, tá? Então por isso que existe essa denominação que acaba sendo bastante utilizada nos documentos, tá bom? Então aqui, na verdade, apenas para questão de contextualização, né? Então eu trouxe para vocês dois exemplos, mas eu vou acabar falando de outros documentos também, jurídicos, tá? Que são a procuração e os contratos. Então vocês vão perceber que existem termos específicos que são utilizados em alguns tipos de documentos, tá bom? Então, apenas para dar um exemplo adiantando aqui, quando nós vimos a petição inicial, né, como se faz petição inicial, nós percebemos que, vez ou outra, aparece o termo requerente ou requerido, né? Isso se refere a quê? Às partes que estão que estão participando, as partes que estão participando daquele determinado ato jurídico, tá bom? Então, quando eu falo em requerente, eu estou falando daquele que está buscando o seu direito por meio daquela petição inicial. E o requerido é aquele que supostamente está violando um direito ou que precisa observar um direito específico do requerente. Então, é requerente e requerido. Então, vamos dar uma olhadinha no que se refere à questão dos contratos e da procuração, tá? Começando pela procuração, na verdade. Então, pessoal, a procuração, eu trouxe aqui para vocês apenas alguns dispositivos do Código de Processo Civil que vai dizer, vai contextualizar o que é uma procuração, tá? Então, aqui no artigo 103, vocês observam aqui, ó, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o que esse artigo está falando, na verdade? Está falando da questão processual, né? Dentro dos processos tramitados na esfera judiciária, então, o que a gente precisa partir como premissa? Que sempre a pessoa ela vai precisar de um advogado. O advogado é essencial, né? Com raras exceções, não é possível a parte pleitear sozinha, ela tem que contratar um advogado, tá? E aí, no parágrafo único, nós temos aqui, ó, é lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Então, você precisa, né, você pode, por exemplo, como advogado, buscar tutelar um direito seu. Tá? Só isso que está dizendo. No 104, determina-se, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Olha, aqui aparece pela primeira vez a procuração. Salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, que são questões que vocês vão estudar lá no Código de Processo Civil, ou para praticar ato considerado urgente. Então, vocês observam que numa situação de urgência, né, digamos, uma pessoa foi presa e você foi chamado para resolver esse problema, foi presa aí de forma indevida, né, ou é necessário adotar os procedimentos cabíveis. Então, você vai ser chamado, e obviamente, naquela situação de emergência, você não vai ter a procuração. Mas, logo em seguida, no parágrafo 1º, nós observamos que o advogado ele tem, então, prazo aí de 15 dias para juntar essa procuração. Então, a procuração é um instrumento indispensável, tá? Seja
devendo ser apresentada de pronto ou havendo essa probabilidade de apresentação no prazo de 15 dias. Ok? Então, olha só, o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele cujo nome foi praticado, respondendo ao advogado pelas despesas e perdas e danos. Então, é muito séria essa questão da procuração, tá? Se não for juntada a procuração, então todos os atos praticados poderão ser considerados aí ineficazes, tá certo, pessoal? Então, é muito importante esse instrumento. Logo em seguida, no artigo 105, o código, ele vai... Peraí que tá uma parte aqui que está escondida pelo nosso bonequinho. Pronto. Aqui, ó. A procuração geral para o foro, né, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, né? Então, para que ele possa representar o cliente, ele precisa desse documento, ok? Habilita, então, o advogado a praticar todos os atos, exceto, aí tem algumas restrições, né? Receber citação, não cabe ao advogado receber a citação, a parte ela deve ser citada diretamente. Fazer confissão em nome da parte, reconhecer a procedência de um pedido, transigir, desistir, né, renunciar ao direito sobre o qual se funda aquela ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica, ok? Então, tudo isso vocês vão ver mais na frente, tá? Eu só quero contextualizar vocês a importância de se redigir bem uma boa procuração, ok? Então aqui, na verdade, agora eu vou mostrar para vocês o modelo de procuração. Então vamos lá. Modelo de procuração. E aqui nós vamos ter dois modelos para procuração que é utilizada em juízo, ou seja, pelo judiciário. E aí demonstro a vocês mais duas expressões em latim que vocês vão ouvir bastante ao longo do curso. Então, procuração ad judicia significa o quê? Que essa procuração é específica para ingresso de ação em juízo, no judiciário, tá bom? Ad judicia. Por quê? Porque existem outros tipos de procuração, né? Por exemplo, você passa num concurso, aí de repente você, no dia de assumir lá a vaga ou alguma outra situação, entregar um documento em que seja necessário pedir especificamente que a pessoa faça isso, e ela não pode por algum motivo, ela, através de uma procuração, vai habilitar um terceiro para que faça essa diligência, tá certo? Então, a procuração, ela pode ter um sentido geral da vida civil, né? E ela pode ter, dentro da advocacia, dentro da esfera do poder judiciário, uma função específica que é representar as pessoas em juízo. E essa é a procuração ad judicia, então. Mas aí vai ter uma diferença para um outro tipo de procuração. Então aqui, olha, vocês observem. Procuração ad judicia, né? Vejam só a linguagem utilizada. Através do presente instrumento particular de mandato. É aí o nome do outorgante. Quem é o outorgante? É aquele que dá poderes ao outro, nesse caso, dá poderes ao advogado, para que o represente. Esse é o outorgante. Logo em seguida vem a qualificação das partes, e essa qualificação, vocês percebem que é praticamente a mesma daquilo que nós temos lá na petição inicial, que nós vimos na aula específica de petição inicial, né? Mas coisa básica, né? Nacionalidade, profissão, estado civil, portador da carteira de identidade número tal, né, o RG, inscrito no CPF, cadastro de pessoas físicas sob o número tal, residente domiciliado à rua, e aí coloca tudo certinho, né? Nome, sobrenome completo, o endereço completinho, com o endereçamento postal, né? E aqui, uma característica dos documentos jurídicos também é essa continuidade, os parágrafos enormes, né? Então, assim, num texto que você escreve para um jornal ou um texto científico, você não é muito desaconselhável utilizar parágrafos super longos, né, com 10 linhas, por exemplo. E aqui, nesse tipo de documento, isso é super normal, tá? Então, você vai gastar várias linhas fazendo essa qualificação e haja vírgula, né? E haja vírgula e vai tomando fôlego e vai embora. Então, o que acontece aqui, ó?
através do presente instrumento particular de mandato, o fulano de tal, né? E aí toda a caracterização dele, ó, nomeia e constitui como seu procurador, né, o advogado, e aí o nome do advogado, ou dois advogados. No caso de escritórios jurídicos grandes, que tem muitos advogados, normalmente coloca todo mundo, né? Então, fica super grande nesse ponto, porque tem que colocar o nome de todos eles, o nome da OAB de cada um deles, tá? Esse é requisito legal. O endereço aqui do escritório profissional, né? Deixa eu pegar aqui só um minuto. O endereço profissional, olha lá. Outorgando-lhes amplos poderes inerentes ao bom e fiel cumprimento desse mandato, bem como para o foro em geral. Foro, né? Então eu estou sempre falando aqui de poder judiciário, são poderes para atuar dentro do poder judiciário, tá, gente? Conforme o artigo 38 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, subestabelecer, renunciar, desistir e tal, tal, tal. Então você coloca aqui tudo que for de poderes que serão colocados ou autorizados para esse advogado, tá? Caso você não queira estabelecer esses poderes, todos, né, como por exemplo, fazer acordo, firmar compromisso, subestabelecer, etc., você vai colocar, obviamente, o que você prefere. Então, gente, esses instrumentos são muito importantes. Tanto a procuração quanto o contrato de honorários, eles vão garantir dores de cabeça ou não, conforme você vai redigir o que você vai autorizar aqui, tá certo? Então aí ó, local, data e ano sempre, e a assinatura do outorgante, ok? Então aqui, para que vocês vejam como isso funciona no que se refere à procuração, tá bom, pessoal? Opa, faltou aqui uma coisa, na verdade, só um minuto. Modelo da procuração, tá. Essa aqui, na verdade, eu mostrei para vocês um modelo de procuração adjudícia, né? E aí ficou faltando o outro modelo aqui, que é, que é o modelo de procuração seguinte, que é esse aqui, gente. Procuração adjudicia et extra, outra expressão em latim que vocês vão precisar saber. Então aqui, no caso, vai ser uma procuração bem parecida com a procuração adjudícia, porém você vai outorgar ao advogado poderes para atuar em outros âmbitos além do poder judiciário. Então digamos que na sua causa você precisa consultar órgãos administrativos, por exemplo, né, você vai atuar no setor previdenciário, você precisa acessar os dados do teu cliente lá no site do INSS, né, ou perante esses órgãos para obter algumas informações. Então, você vai pedir que o teu cliente assine uma procuração adjudícia et extra, que te habilita a atuar e fazer diligências em outros órgãos, tá certo? Não apenas perante o Poder Judiciário. Essa é a grande diferença. Mas, como vocês podem perceber aqui, ó, basicamente a mesma coisa, né? O nome do outorgante, a qualificação civil, ó, vem por meio deste instrumento particular, cujo mandato se revogado, isso é interessante também, né? Vejam, os parágrafos enormes, mas vamos lá. Ó, por meio desse instrumento particular, que se revogado ensejará a indenização pelo trabalho eventualmente já realizado pelo advogado. Isso aqui, na verdade, o lugar certo de falar disso aqui é o contrato, tá? Não é bem a procuração, mas tem gente que coloca e tudo bem, né? Nos termos do contrato de honorários advocatícios vinculados ao presente instrumento, pelo qual nomeio e constituo o advogado abaixo. Então, outorgado, aquele que recebe os poderes, né? O nome do advogado, nacionalidade, estado civil, identidade, CPF, inscrito, né, o endereço profissional, inscrição na OAB, né, tem que colocar certinho lá, inscrição na OAB. E aí tem gente que faz a redação desses documentos ou um texto corrido, né,
como eu mostrei para vocês aqui nessa procuração, texto corrido, ou ainda em tópicos, né? Então aqui no caso eu poderia colocar assim, outorgante, aqui no início, né? Outorgante, e aí o nome e tal. Aí, outorgado, a nacionalidade, dá todos os dados, aqui no caso é uma procuração para um advogado, então tem que ter inscrição na OAB e tudo mais. Poderes gerais, e aí seria, se fosse até aqui, né, nós teríamos uma procuração ad judicia, mas aqui a gente está outorgando poderes gerais ou específicos. Então, nos gerais, pode ser ad judicia, só perante o judiciário, ou ad judicia et extra, se precisar de diligências em outros órgãos. Permitido em todas as fases do processo judicial ou administrativo propor contra quem de direito as diligências que se fizerem necessárias, conferindo ainda aos advogados poderes especiais. Então, existem algumas situações, como vocês vão estudar isso lá no Código de Processo Civil, que algumas coisas o advogado ele não pode fazer sem expressa determinação, né? Então aqui você coloca essas determinações expressas, caso você queira, ó, transigir, desistir, firmar compromisso, firmar acordo, dar e receber quitação, retirar o alvará judicial, levantar os valores. Então você vai colocar aqui tudo que você autoriza o advogado a fazer, tá? Então isso é um instrumento bastante importante. Aqui, por exemplo, ó, tem uma questão específica do acesso aos dados constantes no meu INSS.gov, para as causas previdenciárias, tá? Nós temos também aqui, ó, poderes excetuados, então os outorgados não têm poderes, então aqui coloca aquilo que o cliente, no caso, não quer conferir ao advogado, né, poderes excetuados. Na prática, gente, é vocês que vão determinar isso aqui como advogados, né? Então, a não ser que seja um cliente que realmente entenda ou que chegue com um pedido especial de que, olha, eu quero, né, delimitar aqui as funções, normalmente é você que vai redigir isso aqui. Então, você precisa fazer a determinação dos poderes conforme você pretende. Tá? E aí, procuração específica, né, se quiser, se a parte quiser que o advogado fique estritamente responsável por uma causa específica, e aí ele vai colocar aqui, né, procuração específica. É conferido especificamente para propor ação, ou ação X específica contra fulano de tal, né, perante a justiça estadual e federal ou estadual, autarquias, etc. Né? Demandas em autarquias, municipais, estaduais, federais e outras esferas administrativas. Data sempre, local, assinatura, nome do outorgante. Tá bom? Isso aqui era mais para mostrar para vocês como se expressa a linguagem, né, nesses documentos. Ok, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui para que a gente fale um pouco sobre os contratos, tá? Então, aqui o contrato, só para vocês terem uma ideia, né, a aula não é de contrato, nem de questões burocráticas, mas para vocês irem se ambientando. O contrato, então, é um acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, né, dentro daquilo que a lei permite, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial, ok? Então, você tem aí o contrato, que é um instrumento jurídico que é bastante utilizado no campo do direito. Então, na verdade, eu não vou me deter muito nesse assunto, mas mostrar para vocês aqui também um modelinho de contrato, para que vocês percebam como que nós argumentamos, como que nós nos posicionamos, nós colocamos a linguagem nesses instrumentos, ok? Então, aqui, só um minuto. Meu computador não desligar no meio do caminho. Tá, ó, esse aqui é o modelinho de contrato que eu peguei para vocês lá na página da OAB de Santa Catarina, seccional Blumenau, tá? Para que vocês observem, ó, contrato de prestação de serviços advocatícios. Assim vocês já vão se ambientando, quem quiser advogar. Ó, pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços advocatícios. De um lado, o escritório, nome do escritório, local, né? Doravante denominado contratado. Então, isso também serve para outros tipos de contrato,
tá? Quem vão ser as partes? É sempre contratante e contratado. Com exceção ali, tem algumas exceções, tá, gente? Como, por exemplo, contrato de locação, que a gente chama de locador e locatário. O locador é aquele que vai locar e o locatário é aquele que vai pagar para utilizar o imóvel do locador, ok? Então, ó, aqui nós temos contratado de um lado e o senhor fulano de tal, né, nessa capital federal ou no estado, doravante denominada contratante. As partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o presente contrato, que será redigido pelas seguintes cláusulas. Então, você vai ter cláusulas que nada mais são do que tópicos para falar de cada uma das questões relevantes para esse contrato, ok? Então, nós temos aqui o objeto, né? O que é um objeto do contrato de advocacia? São os serviços advocatícios, né? Para propor uma ação e tal, né? Perante o fulano, por conta de tal situação, aí você, ou então deixa genericamente mesmo, né? Para propor ações judiciais, né? Apenas para que vocês observem aqui, ó. O contratante deverá pagar ao contratado, né? Então esses termos eles surgem para que não tenha que colocar, né? O escritório fulano de tal pagará ao senhor fulano de tal a remuneração de X, ou é o contrário, na verdade, né? O senhor fulano de tal pagará ao advogado ou ao escritório a remuneração tal. Então, simplesmente substitui esses termos por contratante e contratado toda vez que for se referir a eles, né? Para isso que servem essas denominações. Então, vou deixar, na verdade, para vocês fazerem a leitura, né? Dar uma olhadinha aqui para ir se habituando, né? Aqui, ó, em caso de morte ou incapacidade civil, o que acontece? Tudo tem que ir para o contrato, gente. Ó, garantias do contratante, obrigações do contratante, né? Fornecer documentos, informações necessárias, que todo mundo tem obrigação, né? Não é só o advogado de trabalhar. O cliente também precisa colaborar, né? Se ele não leva a documentação necessária, não tem como fazer nada, né, gente? Então, tudo isso previsto em contrato, por mais óbvio que possa ser. Quanto mais especificações houver no seu contrato, menos dor de cabeça você pode ter no futuro, porque está no contrato, né? Então, é isso. A rescisão, né? Se o cliente decide rescindir esse contrato, o que acontece? O que ele tem que pagar para você, né? Conforme o serviço que você executou, tudo isso, gente, porque dá muito problema. Então, vocês veem aqui, ó, o contratante, contratado, né? São denominações utilizadas várias vezes. A determinação do foro, que é onde serão dirimidos os conflitos advindos de uma eventual não observância, né, ou não cumprimento desse contrato, onde que vocês vão brigar, qual é a comarca. E é isso, gente. Mas para mostrar também, olha, veja aqui, ó, contratado, contratante, testemunhas, né? Então, para vocês irem se familiarizando com a linguagem utilizada nesses documentos, tá bom, galera? Deixa eu voltar aqui para os slides. Ok. E aí, gente, em suma, para a gente encerrar, o que eu gostaria de falar para vocês é que, dependendo do instrumento jurídico, né, você tem denominações diferentes das partes. E vocês vão encontrar vários tipos de denominações ao longo do curso, mas eu queria, com essa aula, familiarizá-los com algumas delas. Então, nós vimos aí, ó, o contrato, né, um contrato geral, nós chamamos de contratante e contratado para as partes, né? Na procuração, outorgante, outorgado. E aí eu pus aqui, né, mais especificamente, o contrato de locação, né, locador e locatário. E aí, 3 variações que vocês vão encontrar nas petições iniciais. Tem mais, tá, gente? Mas apenas para não ficar exaustivo. Aqui, na petição inicial, civil, você tem o requerente e o requerido. Então, uma ação de indenização, por exemplo, né, dano moral. Né? Quem vai ingressar com a ação é o requerente. E aquele que deverá pagar ou ser condenado, ou aquela pessoa para a qual se busca a condenação de pagar a indenização, nós chamamos de requerido. Na petição inicial trabalhista, nós temos outra denominação, que é reclamante e reclamado. Por quê? Porque o nome da ação trabalhista é reclamatória trabalhista, né, ou reclamação trabalhista. Então, é reclamante e reclamado.
Na queixa-crime, pensando nas ações penais privadas, né, que as pessoas vão ingressar contra alguém, né, quando não couber ao Estado fazer isso, nós temos então a denominação de querelante e querelado, né? Então o querelante, no caso, seria a vítima, aquele que vai demandar, que sofreu com alguma situação relacionada a um crime, que caiba a representação por parte do ofendido, né, e não do Estado, e o querelado, aquele que deverá responder, tá bom? Então, algumas dessas denominações. Nos remédios constitucionais, por exemplo, né, habeas corpus, habeas data, você não vai chamar as partes de requerente ou requerido. Tem uma denominação específica para eles. Né? Então, né, nesses casos, você tem aí o impetrante, né, a denominação de impetrante e impetrado. Tá? Então, assim, vai ter outras situações que vocês vão, com as quais vocês vão se deparar ao longo do curso, mas eu acredito que trouxe aquelas que eu considero mais usuais e mais importantes para vocês nesse momento, tá certo? No mais, gente, eu agradeço a companhia de vocês, agradeço a paciência de vocês nesse semestre, né? Um semestre atípico, um semestre bastante difícil, cheio de desafios, assim como foi o primeiro, mas nós estamos chegando ao final, estamos superando mais esse semestre, mais essas disciplinas que tivemos a oportunidade, em que tivemos a oportunidade de estar juntos, e desejo a vocês, então, uma excelente prova na semana que vem, tá certo? Então vamos conversando aí, WhatsApp, lá no Classroom, qualquer dúvida, por favor, entrem em contato. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.